Olá a todos e a todas, estou de volta com mais um vídeo semanal, dessa vez para falarmos de um assunto um pouco polêmico, que é a pornografia. A pornografia faz parte da escola sexual da maioria das pessoas que vivem no Ocidente, né? E provavelmente você que está assistindo esse vídeo presenciou alguma vez um conteúdo pornográfico. Caso não, meus parabéns, você está iluminado pelas graças divinas, porque a pornografia é algo que foi introduzido dentro da nossa cultura, da nossa sociedade. É algo muito comum. E por isso é a escola mais acessada pelas pessoas quando se pensa em sexo, quando se deseja sentir o que o sexo pode propiciar, até mais do que o sexo. Tem muitas pessoas que trocam o sexo pela pornografia e assim nascem todas as disfunções as quais envolvem a pornografia. Sobre essas disfunções que eu quero conversar com vocês. Então comecemos por analisar qual é o contexto da pornografia, né? A pornografia ela geralmente tem um comportamento falocentrista quando se trata tanto de uma relação entre homens ou entre homem e mulher, ou entre homens e mulheres, ou mulheres e homens. E até mesmo quando é uma relação apenas entre mulheres, existe os falos, os gildos, né? os consolos, objetificando a penetração. A penetração é a base da pornografia. Ela foi criada dentro de uma cultura masculina, machista, a qual tinha como interesse, como intuito, a objetificação do sexo. Quando ele era heterossexual, da mulher, quando era homossexual, dentro de um processo da penetração. Porque esse era o intuito do consumo da pornografia, alimentar uma masturbação, né? Porque é o único objetivo da pornografia, alimentar a masturbação. E essa é a questão. O fato da pornografia ser uma realidade falocentrista, que geralmente coloca quem está sendo penetrado dentro de um lugar de submissão, no qual a humilhação, inclusive, é utilizada para submeter esta pessoa. Temos um comportamento extremamente doentio, o qual alimenta a pornografia, né? Sem falar na ereção de sei lá quantas horas, dentro de um processo extremamente brutal de penetração, que demonstra uma insensibilidade muito grande dos órgãos genitais envolvidos, né? Então é muito complexo o resíduo disso dentro do comportamento sexual das pessoas quando elas consomem esse tipo de prática sexual, né? E assim nascem as primeiras disfunções sexuais. A primeira, quando se consome muita pornografia, ou se estimula uma ejaculação precoce, por justamente ter esse erótico extremamente latente dentro do corpo, da mente, o que faz do corpo refém dessa mente e que busca o orgasmo de forma instantânea. Então, existe um prazer no consumo da pornografia pela manifestação do orgasmo. E justamente pela busca do orgasmo, como não existe uma troca sexual real, não existe uma outra pessoa em questão, existe a preocupação da troca do prazer e do prazer do outro, do orgasmo do outro. Existe apenas o meu orgasmo, o meu prazer, o que faz com que isso possa acontecer em segundos ou minutos, probabilizando uma ejaculação precoce como consequência desse comportamento. O outro é um consumo extremo dessa pornografia de tal forma que a pornografia e o sexo já não são mais satisfatórios, ou até excitam, mas o orgasmo já não acontece, justamente porque essa insensibilidade do corpo proveniente do usufruto da mente acabou anestesiando os órgãos genitais de tal forma que eles não conseguem mais sentir prazer, né? Então temos esses dois princípios, se falando de homens, né? Se tratando de homens.
caso de mulheres, sim, existem casos de anorgasmia, mas por outras questões. Como eu disse anteriormente, a pornografia é uma cultura masculina e machista que agora está se tornando feminina também, que está atendendo outras demandas. Existe agora uma preocupação na pornografia de atender um comportamento sexual um pouco mais natural e espontâneo, né? Do que anteriormente, que existia essa preocupação em desenvolver extremos através da pornografia. Mas enfim, a questão é muito mais profunda do que essa. A questão é justamente a forma como isso trabalha o inconsciente das pessoas. Porque uma vez que você lida com uma relação sexual a qual foi gravada, com terceiros envolvidos, né, você acaba sentindo prazer na visualização e na mentalização desse processo. Isso afasta o indivíduo em partes do próprio corpo, porque o estímulo que está acontecendo não é um estímulo sensorial do corpo. É um sentido, sim, a visão, mas é um único sentido que está alimentando uma mente, e ela está se apropriando do corpo. E geralmente, pessoas que consomem muita pornografia, elas se veem reféns dessa estrutura mental e psíquica na hora do sexo, a ponto de ter que fechar os olhos muitas vezes para fantasiar, para ter um orgasmo, ou de buscar visualmente os ângulos ou os fenômenos que acontecem dentro de um filme pornô, porque é uma referência, porque existe um vício dentro disso. E todo o contexto qual envolve o sexo, que eu comentei no último vídeo, que a sexualidade alimenta o sexo, porque o sexo é uma consequência da sexualidade, e quando o sexo ele acontece se sobrepondo à sexualidade, ele perde muito a nível de sensação, a nível de sensibilidade. E quando temos o nosso sexo vitimado apenas por um sentido, que é o visual, temos sequelas inenarráveis, além das disfunções sexuais, disfunções comportamentais. E a questão principal, e é essa a qual eu considero mais doentia, que é o despertar de um erótico dentro da mente humana, a qual erotiza tudo à sua volta. Então, quando se consome muito conteúdo erótico, muita pornografia, ou outros conteúdos que não são necessariamente pornográficos, mas sim são eróticos, tudo à sua volta se torna isso. Então, por exemplo, um homem que consome muita pornografia, e é por isso que eu digo que a pornografia é uma cultura masculina e machista, que agora talvez não seja mais, mas inicialmente foi, alimentava nos homens o comportamento que todos conhecem, que é o de homens juntos num cantinho do bar ou da rua, olhando para seios ou nádegas de outras mulheres, dizendo se eram bonitas ou não, né? Essa objetificação do corpo, ela é fruto desse erotismo e desse processo desse processo pornográfico, né? A pornografia, ela nasceu para atender esta demanda objetificada do sexo. Ela nasceu para objetificar o corpo do outro. Então, quando se consome muita pornografia, essa objetificação ela se torna muito nítida dentro da mente das pessoas e faz com que elas objetifiquem todas as pessoas às quais elas encontram. Ou seja, quando alguém consome muita pornografia ou muito conteúdo erótico, todas as pessoas podem se transformar potencialmente em atores e atrizes das fantasias mentais desta pessoa. Porque é natural que isso aconteça, sendo que você só se alimenta disso. É aquela velha história. Você é o que você absorve, né? Você se torna as coisas das quais você se alimenta. Então, uma vez que você se alimenta apenas de sexo visual, você busca por isso incessantemente. E esse é o perigo. O perigo é justamente não conseguir mais olhar para as pessoas e ver pessoas, mas sim objetos sexuais, mas sim posições sexuais, atributos eróticos e sexuais. Quando você perde essa pureza no encontro com outras pessoas,
você está condenado em partes a uma fantasia. E é assim que se pervertem as relações, e é um pouco do que eu comentei no último vídeo, que quando você se vê vítima do erotismo, qualquer pessoa se torna um alimento para você. Então você quer consumir todas as pessoas bonitas e interessantes, todas as pessoas que se encaixam no seu padrão estético, podem ser um objeto sexual. E daí se confunde no meio disso carência, fantasia erótica e necessidade experiencial. E as bagunças começam, né? As bagunças emocionais, as mentiras, as apropriações, as manipulações, os usos. E assim as doenças humanas sexuais vão crescendo e se manifestando. Sem falar que quando isso acontece dentro de um relacionamento, geralmente o consumo da pornografia ele é individual e isso gera uma dissociação entre os indivíduos, porque eles estão existindo em ritmos mentais sexuais diferentes. Eu super apoio a masturbação. Eu acho que a masturbação ela precisa acontecer dentro de um relacionamento. Ela traz essa individualidade, ela é importante para essa individualidade, mas quando ela usa da pornografia, ela gera outras demandas mentais, as quais são projetadas dentro da relação e que muitas vezes o relacionamento não dá conta de suprir essa demanda pornográfica, né? Até porque a pornografia te faz se alimentar de diversas pessoas, de diversas imagens e figuras, enquanto o relacionamento geralmente está embasado em 2 pessoas, talvez 3. Mas enfim, é um grupo restrito de pessoas, a não ser que ele seja um relacionamento aberto e etc, mas sem entrar nesses contextos, num relacionamento entre 2 pessoas. Existe uma demanda por outras pessoas que o relacionamento não atende, né? E existe uma projeção de um impulso sexual que a demanda do sexo dentro do casal não atende. E outra, o prazer muitas vezes mental que a pornografia gera, o sexo do relacionamento já não atende mais. Porque a questão dos sentidos foi condicionada ao contexto mental e erótico. Então não existe mais encontro entre o casal. O casal tenta se encontrar sexualmente, mas pela falha entre as referências, uma das pessoas talvez esteja encontrando a referência erótica e pornográfica e a outra está buscando conexão em sentido. Então, nessa falta de sensibilidade e encontro emocional, o casal se desconecta e se dissolve. Então é muito delicado o consumo da pornografia. Eu não estou aqui para dizer para você deixe de consumir ou consuma, mas apenas para que você observe o que isso gera no teu corpo e no teu comportamento. Se isso é saudável para você, ok, apesar de acreditar que saudável é um comportamento sexual puramente sensorial. Isso inclui a visão, mas não apenas a visão. A pornografia é em partes tato e visão, talvez um pouco de audição por causa dos gemidos forçados, etc. Mas ainda assim são sentidos irreais. A visão está visualizando apenas um vídeo gravado, não é um olho no olho, não é um olhar na pele em um corpo que possui magnetismo. Então é um convite para que você se observe, caso você faça consumo diário, contínuo de pornografia, para que você se observe sem, até para visualizar o quão o não consumo da pornografia talvez enriqueça a tua prática sexual. Porque justamente pelo fato de você não se alimentar desse processo pornográfico, desse conteúdo pornográfico, talvez isso te inspire a desbravar mais o corpo do teu parceiro ou da tua parceira, de tal forma que você desfrute do sexo como um encontro, como um processo sensorial, como um processo emocional. É muito importante existir emoção dentro do sexo. E quando você vincula isso à pornografia, não existe emoção. Ninguém se sente emocionado
quando vê um outro casal aleatório transando num vídeo pornográfico. Não existe emoção, não existe paixão, não existe amor nisso. Então, isso alimenta uma desconexão dos sentimentos profundos do ser humano e do sexo. E o sexo precisa de sentimento, o sexo precisa de profundidade. Então, um convite para que você se descubra, talvez, sem a pornografia, por um tempo. Testa. Fica um mês sem a pornografia e descobre o que acontece com o teu sexo, certo? Ou fica um mês sem a pornografia e descobre o que acontece com a tua masturbação. Torna a tua experiência sexual plena, ampla e diversa, certo? No quesito de sentidos, sensações e propostas. Desgenitaliza o teu sexo e abandona as referências pornográficas. São ilusões, é uma fantasia. É como um filme de ficção científica. É só uma fantasia, não condiz com a realidade. Certo? É apenas um erotismo, uma fantasia humana. E nada contra as fantasias, mas eu ainda acho a realidade muito mais interessante do que qualquer fantasia. O corpo e o sexo por si só fornecem uma possibilidade muito maior do que qualquer fantasia, e geralmente as fantasias reduzem essas possibilidades. Então, essa é a minha dica. Foi um vídeo talvez um pouco confuso, eu tenha me perdido um pouco nas abordagens, mas é um tema um pouquinho quadrado e complexo de lidar, certo? Mas eu espero que tenha sido positivo para você. Um grande abraço. Um beijo no coração e até semana que vem.